Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa oitava aula de álgebra linear. Nessa nossa aula nós vamos falar sobre as transformações lineares. Como o conteúdo de transformação linear é um pouco extenso, nós vamos subdividi-lo em várias partes. Hoje faremos a primeira delas. O que será feito basicamente hoje é o seguinte: nós vamos definir o que é uma transformação linear, vamos trazer a título de observação várias transformações lineares e nós vamos também fazer alguns exemplos. Então nós temos aqui a nossa aula de número 8, sob o título de transformações lineares, e hoje faremos a parte 1. Eu gostaria, gente, antes de definir o que é uma transformação linear, apenas ressaltar a importância dessa definição. Eu considero dois conceitos que são os pilares de todo o curso de álgebra linear. E esses conceitos são os conceitos de espaço vetorial e o conceito de transformação linear. Se nós olharmos para as aulas que já fizemos, nós vamos ver que em todas elas o conceito de espaço vetorial foi largamente utilizado. Hoje nós vamos aprender o segundo conceito mais importante de álgebra linear, que é o conceito de transformação linear. E nós vamos ver que daqui para frente, tudo que nós formos fazer, basicamente, vai trabalhar em algum momento com espaços vetoriais e transformações lineares. Na verdade, sempre que nós estivermos trabalhando com as transformações lineares, nós vamos estar trabalhando com espaços vetoriais, porque na própria definição de transformação linear, exige-se que os espaços que estão no domínio e contradomínio da função sejam espaços vetoriais. Então, o que seria uma transformação linear? Então, vamos lá. Então, vamos começar considerando dois espaços vetoriais que eu estou denotando aqui por V e W. E vamos considerar as funções vetoriais definidas no espaço vetorial V e tomando valores no espaço vetorial W. Então, quando é que a gente diz que uma função vetorial dessa forma, ela é uma transformação linear? A definição é bem simples. Essa função vetorial será uma transformação linear desde que essas duas condições aqui ocorram. Tá? Agora vamos entender o que significa cada condição dessa. O que é que nos diz essa condição I? A condição I nos diz o seguinte: nos diz que a função vetorial t aplicada ao vetor soma u mais v deve ser igual à função vetorial t aplicada ao vetor u mais a função vetorial t aplicada ao vetor v, e essa igualdade ela deve ocorrer quaisquer que sejam os vetores u e v que nós tomarmos em v. Ok? É importante que isso seja frisado, ou seja, essa igualdade ela deve ocorrer quaisquer que sejam os dois vetores que nós tomarmos no domínio da função vetorial. Então, independentemente dos vetores que nós tomarmos aqui, ao calcular t de u mais v, isso deve ser igual, né, a t de u mais t de v. E a segunda condição nos diz que a função vetorial t aplicada ao vetor αu deve ser igual a alfa vezes a função vetorial t aplicada ao vetor u. E essa igualdade ela deve ocorrer qualquer que seja o escalar alfa, né? Alfa número real, e qualquer que seja o vetor u tomado em V, que é o domínio da nossa função vetorial. Ok, gente? Então, em resumo, a gente diz que uma função vetorial é uma transformação linear se essa função vetorial satisfaz as condições I e 2I. Façamos aqui um conjunto de observações, tá? Então, a primeira observação é o seguinte: se nós temos uma transformação linear, onde o domínio e o contradomínio são exatamente o mesmo espaço vetorial, nós costumamos chamar essa transformação linear de operador linear. Ok, gente? Então, toda vez que nós escrevemos que uma função vetorial t é um operador linear, isso significa dizer que tanto o domínio como o contradomínio, tá, dessa função vetorial são o mesmo espaço vetorial, e essa função vetorial é uma transformação linear. Tá? Então, toda transformação linear de um espaço vetorial nele próprio é chamado de operador linear. A segunda observação aqui, gente, nos diz o seguinte: olha, se nós temos que ter definido dessa maneira aqui, se é uma transformação linear, tá? E quando eu falo ter transformação linear, já está subentendido que tanto V como W são espaços vetoriais. Ok? Percebam que
Para termos uma transformação linear, nós devemos trabalhar com funções vetoriais. Portanto, tanto domínio contra domínio devem ser espaços vetoriais. Então, aqui essa segunda observação nos diz o seguinte, ó. Se nós temos aqui uma transformação linear T definida de V em W, e se nós considerarmos esses N escalares e esses N vetores tomados em V, então essa igualdade aqui ela ocorre. E essa igualdade é consequência imediata, gente, das condições I e 2I, tendo em vista que essa função vetorial, na verdade, ela é uma transformação linear. Tá? E mostrar essa igualdade é muito simples. Basta a gente aplicar diretamente as condições I e 2I. O terceiro comentário que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte, gente. Olha, vamos considerar V e W dois espaços vetoriais e vamos considerar essa função vetorial aqui, definida em V, tomando valores em W e definido da seguinte forma. Qualquer que seja o vetor que eu tomar aqui no espaço vetorial V, ao aplicar T nesse vetor, a imagem dele vai ser esse zero aqui, é exatamente o vetor nulo desse espaço. Tá? Eu estou denotando por zero, mas aqui a gente não deve entender isso como um número real zero. Tá? Esse zerinho aqui ele representa o vetor nulo desse espaço. Então, nós temos essa função vetorial, tá, definida dessa forma. Então, essa função vetorial, na verdade, ela vai ser uma transformação linear. Tá, ok? E essa transformação linear ela é chamada de transformação nula, justamente pelo fato de que qualquer que seja o vetor que nós tomarmos em V, ao aplicar T nesse vetor V, as imagens desses vetores será sempre o vetor nulo de W. E é fácil mostrar isso, né, gente? Ó, eu mostrei aqui, ó, que vale a primeira condição da definição de transformação linear e aqui a segunda condição. Ó, na primeira condição aqui, ó, aplicamos T a dois vetores quaisquer, tá, de V. Então, ao somar o mais V, isso aqui é um vetor também em V, tendo em vista que V é um espaço vetorial. Mas o que é que essa função vetorial faz? Quando eu aplico T no vetor, isso é levado no vetor nulo de W. Então, por isso que vale essa primeira igualdade. É por isso que eu coloquei aqui o zero, mas na verdade esse zero é o vetor nulo desse espaço vetorial, tendo em vista que essa nossa função vetorial é definida dessa forma. Tá? A segunda igualdade, aqui como é vetor nulo, aqui nós temos que é o vetor nulo mais o vetor nulo, que vai dar o próprio vetor nulo. Ok? E essa terceira e última igualdade é o seguinte, olha, esse vetor nulo aqui vai ser igual a T de U, e esse vetor nulo aqui vai ser igual a T de W. Por quê? Porque, por definição, qualquer que seja o vetor que nós tomarmos aqui, ao aplicar T nesse vetor, ele vai no vetor nulo. Então, eu estou trocando o vetor nulo por T de U e trocando aqui o vetor nulo por T de W. Então, nós mostramos que vale a primeira condição da definição de transformação linear. E mais, quaisquer que sejam os vetores U e W, nesse espaço vetorial V. E a segunda condição está aqui também, gente. Bem simples. Então, vamos aplicar T ao vetor αU. Então, ó, como U é um vetor de de V, e V é um espaço vetorial, então, αU, já que α é escalar, também vai ser um vetor desse espaço vetorial V. Então, se nós aplicarmos T a esse vetor, por definição, né, T desse vetor vai no vetor nulo de W. Ok? É a primeira igualdade. E a segunda igualdade, eu escrevi esse vetor nulo como sendo o produto do escalar alfa vezes o vetor nulo, que vai dar exatamente o vetor nulo. E essa última igualdade, gente, é simplesmente o seguinte, aqui é o alfa e eu troquei o vetor nulo por T de U. Notemos que essa função vetorial, ela pega qualquer que seja o vetor V aqui no seu domínio e leva no vetor nulo de W. Então, por isso que vale essa última igualdade. E aqui mostramos que T de αU é igual a alfa T de U, essa igualdade sendo verdadeira, quaisquer que sejam o alfa real e o vetor U tomado em V. Ok? Então, essa transformação linear aqui ela é chamada de transformação nula. Uma quarta e última observação aqui é o seguinte, gente. Nós vamos considerar V um espaço vetorial. Tá? Nós vamos considerar aqui essa função vetorial, ó, que leva vetores de V em vetores de V. Então, tanto domínio como contradomínio são o mesmo espaço vetorial. E essa função vetorial ela é definida dessa forma. A cada vetor que eu tomar no espaço vetorial V, ao aplicar aí no vetor, é levado no próprio vetor. Ok?
Então é muito fácil provar isso, gente, provar que essa função vetorial aqui, na verdade, ele é um operador linear, tá ok? Ela vai ser uma transformação linear, e como o domínio e o contradomínio são o mesmo espaço vetorial, então a gente diz que I é um operador linear. E nesse caso, esse operador linear é chamado de operador identidade, justamente pelo fato de que, sempre que nós tomamos um vetor V em V e fazemos I aplicado a V, a imagem, né, desse vetorzinho V é ele próprio. E isso quaisquer que seja o vetor V tomado no domínio dessa função vetorial. Essa função vetorial que é chamada de operador identidade, ok? O operador por ser operador linear e identidade por conta dessa igualdade aqui. Então façamos agora o nosso primeiro exemplo, tá? Vamos considerar aqui essa função vetorial, ó, definida em R2, né? E tomando valores em R2, tá, ok? E aqui no exemplo 1 ele pede para nós verificarmos se essa função vetorial aqui, ela define um operador linear, né? Operador linear por quê? Porque aqui tanto domínio como contradomínio são o mesmo espaço vetorial, tá, ok, gente? Embora aqui o problema não tenha falado nada acerca, mas a gente vai considerar esses espaços vetoriais munidos daquelas operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Então o exemplo 1 é bem simples. Ele pede para a gente verificar se essa função vetorial definida aqui por meio dessa regra é um operador linear. Então, o que é que nós devemos verificar? Nós devemos verificar na prática se aquelas condições I e 2I da definição, se essas duas condições, se elas ocorrem. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Vamos ver a condição I. Então, vamos pegar, gente, inicialmente dois vetores quaisquer, né, no domínio da função aqui. Essa função vetorial que é em R2. Eu vou denotar U por x1, y1, vou denotar o vetor V por x2, y2. Ok? E vamos começar a fazer o cálculo, né? E o cálculo qual é? Eu tenho que calcular o t, né? Essa função t aplicada ao vetor U mais V. Então vamos lá. Bom, essa primeira igualdade aqui eu apenas substituí, né? O U e o V, o U por x1, y1 e o V por x2, y2, tá? Aqui a segunda igualdade aqui, o que foi que nós fizemos? Nós utilizamos a operação, né, usual de adição, né, em R2. Então você soma aqui a primeira coordenada com a primeira coordenada para dar a primeira coordenada e a segunda coordenada com a segunda coordenada para dar a segunda coordenada, ok? Essa outra igualdade aqui, gente, o que nós fizemos foi utilizar agora a definição da função vetorial. A nossa função vetorial, ó, ela foi definida dessa forma, tá? Vamos notar que, por enquanto, aqui o t é apenas uma função vetorial. A gente está investigando se essa função vetorial é um operador linear. Então, veja só, gente. Ó, vamos notar o seguinte. O que é que ocorre aqui? Olha? A primeira coordenada aqui é x1 mais x2. E a segunda coordenada é y1 mais y2. E eu vou aplicar t a esse vetor, né? Por definição, o que é que nós devemos escrever? Ó? T de xy vai ser igual, ó, aqui a primeira coordenada eu somo as duas, e a segunda coordenada, ó, eu multiplico a primeira por 2, né, e multiplico aqui a segunda por menos 3 e somo. Aí dá essa expressão. É o que nós vamos fazer aqui. Só que aqui a gente tem que ter o cuidado, né, porque a nossa primeira coordenada é essa soma, e a segunda coordenada é essa soma. Então, aplicando essa definição aqui, né, aqui, ó, trocando x e y, respectivamente por x1 mais x2, y1 mais y2, nós vamos obter essa expressão aqui, ó. Então, a primeira fica aqui, ó. A primeira coordenada é a soma dessa coordenada com essa, ó. Nós temos aqui, que foi feito aqui, né, ó. Essa primeira coordenada aqui, ó, é a soma dessa com essa. E aqui a segunda coordenada, nós vamos multiplicar a primeira aqui por 2, multiplicar aqui a segunda coordenada por menos 3 e somar. Então, nós vamos obter essa expressão. Agora, essa próxima igualdade que foi que nós fizemos. É só notar que todos aqui são números reais. Ó. x1 é número real, x2 é número real, y1 é número real, y2 é número real. Então, aqui eu usei uma espécie de associatividade, né? Então, eu escrevi x1 mais y1, separei aqui, e depois x2 mais y2, coloquei aqui. E aqui eu fiz o seguinte, aqui eu multipliquei, ó, 2x1, e juntei com menos 3y1 aqui, e depois fiz 2x2, né? E coloquei junto com menos 3y2 aqui. Só fiz separar os termos, ok? E agora, o que foi que nós fizemos aqui? Ó? Vamos notar que daqui para aqui, nós estamos usando
novamente a operação de adição, a operação usual, né, em R2. Veja que se nós somarmos aqui, ó, primeira coordenada com primeira coordenada, nós vamos ter exatamente essa coordenada. E a segunda coordenada aqui com essa segunda coordenada, nós vamos ter exatamente essa segunda coordenada. Ok? Essa outra igualdade aqui é só definição. Ó, percebam que aqui é x1, y1, ó, 2x1 menos 3y1. Isso vai ser exatamente t aplicado a x1, y1, por conta dessa definição aqui. Tá? E esse vetorzinho aqui, ó, x2 mais y2, 2x2 menos 3y2, vai ser igual a t aplicado a x2, y2, também por conta dessa definição. E aí, finalmente, eu substituo x1, y1 por u, né? x1, y1 por u, x2, y2 por v, aqui, e aqui nós vamos ter t de u mais t de v. Então, nós mostramos, gente, que aquela primeira condição da definição, ela ocorre, ó. T de u mais v é igual a t de u mais t de v, e essa igualdade ocorre quaisquer que sejam os vetores u e v tomados em R2. Vamos ver agora a segunda condição da definição. Tá? Então, nós vamos tomar aqui um escalar alfa qualquer e vamos tomar um vetor u em R2 que eu estou denotando aqui por apenas xy. Estou evitando aqui escrever com índice aqui só para não complicar aqui a notação, tá? Já que nós vamos trabalhar apenas com um vetor. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. Então, t de alfa u. Então, a primeira coisa, ó, que eu fiz aqui foi multiplicar alfa por u. Ó. Tá aqui, ó. Peguei o alfa, tá aqui, e peguei o u, que é xy, coloquei aqui. E nessa igualdade, eu utilizei a definição usual de multiplicação por escalar em R2. Então, fica alfa x, alfa y. Tá aqui. Essa igualdade aqui, gente, eu usei apenas a definição que define a nossa função vetorial, né? Essa definição aqui, ó. Novamente, a primeira coordenada é a soma dessas duas. E a segunda coordenada aqui é a 2 vezes essa coordenada, mais menos 3 vezes essa coordenada aqui para obter essa. Então, fazendo isso aqui, gente, nesse vetor aqui, ó, alfa x, alfa y, nós vamos obter exatamente esse vetor aqui. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Aqui, ó, eu vou usar a distributividade, tá? Vamos notar que tanto o alfa como o x como o y são números reais, ok? Então, usando a distributividade aqui de R, nós escrevemos isso. Aqui eu vou colocar também a distributividade, que é a mesma coisa que colocar em evidência o alfa, né? Então, nós escrevemos isso aqui, tá ok? E essa igualdade aqui, nós estamos utilizando a operação usual de multiplicação por escalar. Então, o alfa sai. De tal forma que nós escrevemos isso aqui, ok? Agora, quem é esse vetor aqui? É exatamente o t de xy, tá? Conforme foi definido lá no início do exemplo 1. Mas o xy, quem é o xy? É exatamente o vetor u. Então, nós chegamos que t de alfa u é igual a alfa t de u, qualquer que seja o alfa real e qualquer que seja o u, tá? O vetor em R2. Então, gente, nós conseguimos mostrar que essa função vetorial, certo? Definida dessa maneira aqui, ó, a função vetorial de R2 e R2 definida dessa maneira, essa função vetorial satisfaz as duas condições, né, de transformação linear. Portanto, essa função vetorial, ela vai ser uma transformação linear, e aqui no caso a gente chama de operador linear, porque tanto o domínio como o contradomínio são exatamente o mesmo espaço vetorial. Ok? Passamos agora a um segundo exemplo. Então, gente, nesse exemplo, ele pede para nós investigarmos a mesma coisa, só que ele vai mudar, né? Agora ele considera aqui, ó, essa função vetorial, uma função vetorial que toma valores em R2, que pega vetores de R2 e toma valores em R, tá? E essa função vetorial definida dessa forma aqui. E ele pede para nós investigarmos se essa função vetorial ela é uma transformação linear. E aqui é transformação linear, né, gente? Porque o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais diferentes. Ok? Aí nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos investigar essas condições I e 2I, se elas ocorrem. Então vamos investigar a primeira condição I. Então vamos considerar os dois vetores U e V, quaisquer em R2, e vamos denotar o vetor U dessa maneira, o vetor V dessa maneira. E vamos calcular o T de U mais V. Então essa primeira igualdade aqui, ó, eu apenas substituir o U, né, por esse vetor, substituir o V por esse vetor, tá aqui. E essa igualdade aqui eu utilizei a operação usual de adição, né, em R2, para poder escrever, né? Então a primeira coordenada com a primeira coordenada está aqui. E a segunda coordenada é exatamente a soma da segunda coordenada aqui com a segunda coordenada. Agora, chegando aqui, gente, o que nós vamos fazer é utilizar a definição, né,
A lei que define a nossa função vetorial. Então, o que é que diz a lei aqui? Ó? T aplicado a xy é igual a módulo de x. Tá? X aqui é o número real, então aqui é o módulo de x. Então, ao aplicar T nesse vetor, né, por conta dessa definição, vai ser igual a módulo de quem? Da primeira coordenada, que é x1 mais x2. Ok? Agora, vamos calcular separadamente quem é T de U mais T de V. T de U mais T de V. Então, vamos lá. Quem é U aqui? Ó? U é esse vetor. Então, está aqui, T de U. Quem é V? É esse vetor. Então, está aqui, T de V. Certo? Agora, quem é T de x1, y1? Novamente, por esta definição, né, o T de x1, y1 vai ser módulo de x1 e o T de x2, y2 vai ser módulo de x2. Agora, vamos notar o seguinte, gente. Essa igualdade aqui, ó, essa igualdade módulo de x1 mais x2 igual a módulo de x1 mais módulo de x2 nem sempre ocorre. Na verdade, todas as vezes que os sinais de x1 e x2 forem opostos, ou seja, quando x1 for positivo e x2 negativo, ou quando x1 for negativo e x2 for positivo, vai ocorrer a diferença. O módulo de x1 mais x2 vai ser diferente de módulo de x1 mais módulo de x2. Portanto, a gente acabou de mostrar aqui, gente, que a primeira condição da definição de transformação linear ela não é verificada. Por quê? Porque existem vetores, né? No caso aqui definidos em R2, tal que ocorre a desigualdade, certo? Então, como a primeira condição da definição de transformação linear ela já não ocorreu, então não adianta nem investigarmos a segunda condição. A gente já pode concluir diretamente que essa função vetorial, definida em R2 e tomando valores em R, ela não é uma transformação linear. Né? Aqui nós temos apenas uma função vetorial. Ok? E aqui nós vamos agora fazer o terceiro exemplo, um exemplo um pouco diferente do que a gente tem feito até então, porque nós vamos trabalhar com espaços vetoriais de funções, onde seus elementos são funções. Então vamos lá. Então nós vamos considerar, ó, C de R. Quem é C de R? É um espaço vetorial, tá, ok? E esse espaço vetorial, ó, é o espaço das funções definidas em R, tomando valores em R, onde f é uma função contínua, ok? E quem vai ser o C1 de R? Também um espaço vetorial, onde seus elementos são funções definidas de R em R, só que a condição aqui é que a derivada dessas funções devem ser contínuas. Então, embora aqui, na resolução desse exemplo, eu não venha mostrar que C de R e C1 de R são espaços vetoriais, eu encorajo vocês que façam isso, tá? Mostrem que esse conjunto aqui, ele é, na verdade, um espaço vetorial e que esse conjunto aqui, ele também é um espaço vetorial. Inclusive, vocês podem até seguir, né, o que foi feito lá na nossa primeira aula de álgebra linear, quando a gente estava estudando espaço vetorial, né, o primeiro exemplo que eu fiz lá. Sigam aquele exemplo, repitam aquela ideia e vocês vão conseguir mostrar facilmente que esse conjunto é um espaço vetorial e que esse conjunto aqui também é um espaço vetorial. Ok? Então, nós vamos considerar aqui nesse exemplo as funções vetoriais definidas em CR e tomando valores em C1 de R, tá? Ou seja, nós pegamos funções aqui, né? Já que os elementos desse espaço vetorial são funções, então nós pegamos funções aqui, aplicamos T à função. Ao fazer isso, a imagem das funções f pela T vai cair aqui nesse espaço vetorial. Portanto, nós temos aqui uma função vetorial. Agora, como é que essa função vetorial ela é definida? Ela é definida dessa forma aqui. Então, nós pegamos f em C de R e ao aplicar T na f, tá? Isso é levado, ó, nessa integral. Vamos notar, gente, que essa integral aqui, ó, ela define uma função f aqui aplicada a x, né? Você veja que aqui nós temos uma variável, ok? Nós temos uma variável x aqui, não é um número. Portanto, essa integral aqui ela não vai dar um número, ela vai dar uma expressão de x. E se nós lembrarmos lá do teorema fundamental do cálculo, né? Já que essa função f é contínua, né? E por que essa função f é contínua? Porque ó, ela está sendo tomada aqui, ó, nesse espaço vetorial. E nesse espaço vetorial, os seus elementos, né, são funções, no caso aqui de R em R, e essas funções devem ser contínuas. Então, a gente sabe
lá do teorema fundamental do cálculo, que essa integral aqui, primeiro, ela existe, né? E a gente sabe até um pouco mais, né? Se a gente derivar essa integral aqui, tá? A derivada dela vai ser exatamente a função f aplicada a x, ok? A derivada dela vai ser a função f aplicada a x, e nesse caso é contínuo, né? Também como consequência do teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo tanto garante a derivada dessa integral e garante também que a derivada é uma função contínua, ok? E aqui a gente vê claramente que essa função vetorial ela está perfeitamente caracterizada, perfeitamente definida, né? Porque ao derivarmos aqui, ó, ao derivarmos t de f, ou seja, ao derivarmos essa integral, nós vamos obter uma função contínua. Portanto, ó, quem são os elementos de C1 de R? São as funções dessa maneira que devem ser contínuas. Ok? Então, essa função vetorial aqui, gente, ela é definida por meio dessa regra. Aí ele pede o seguinte aqui. Mostre que essa função vetorial, ela é uma transformação linear. E aqui, como os espaços são diferentes, ó, então aqui é uma transformação linear. Ok? Aqui não pode ser chamado de operador linear. Aqui nós temos domínio e contradomínio, são espaços vetoriais diferentes. Então vamos lá, gente. Mostrar isso aqui é muito simples. Basta a gente lembrar das propriedades de integração e utilizar a definição aqui da função vetorial t, que é dada por esta igualdade. Então vamos lá, vamos mostrar as condições I e 2I. A primeira condição, a condição I. Então vamos tomar duas funções f e g quaisquer em C de R. E vamos aplicar t a soma de f mais g. Então, quando eu faço isso, gente, eu vou logo imediatamente usar essa definição aqui, ó. Então, o que é que faz aqui, ó? T aplicada a f vai ser integral de 0 a x da função aplicada a t dt. Então, se aqui tem f mais g, então se eu colocar aqui f mais g, eu vou ter que colocar aqui f mais g. É por isso que vale essa primeira igualdade. A segunda igualdade aqui, ó, é a sua definição de soma, né? Então, vai ficar f de t mais g de t. E aqui, ó, nós vamos usar a propriedade, né, da integral da soma, que é a soma das integrais, tendo em vista que tanto f como g são funções integráveis. Tá? Então aqui a gente usa facilmente a propriedade de integração, né, com relação à soma. Então nós chegamos aqui nessa igualdade, mas quem é essa integral? Por definição, ó, essa integral aqui é t de f, tá aqui. E quem é essa integral aqui? Ora, se eu colocar g aqui, aqui vem g. Então vai ser t de g. Então, nós acabamos de mostrar, ó, que t aplicada a f mais g é igual a t aplicada a f mais t aplicada a g. Portanto, a primeira condição já é verificada. E a segunda condição? Aí vamos pegar aqui um escalar qualquer alfa e vamos pegar a função f em C de R. E vamos calcular t de alfa f. Então, ao fazer essa conta aqui, ó, só vir para cá. Se eu puser aqui alfa f, então eu vou ter que colocar aqui alfa f. Foi o que nós fizemos aqui nessa primeira igualdade. Ok? Aqui eu apliquei a definição, né? Então vai ficar alfa que multiplica f aplicada a t. E aqui eu utilizei propriedade de integração, onde a gente pode tirar esse escalar, já que é um número real, da integral. Foi o que nós fizemos aqui. E quem é essa integral? Essa integral, por definição, é t aplicada a f. Então aqui nós vamos ter a alfa que multiplica t aplicada a f. Portanto, mostramos que t aplicada a alfa f é igual a alfa que multiplica t aplicada a f. Ou seja, a segunda condição da definição de transformação linear, ela é verificada. Portanto, a conclusão que a gente chega é que essa função vetorial, na verdade, é uma transformação linear. E essa função vetorial definida dessa forma aqui. Ok? E agora, para nós finalizarmos essa aula, gente, vamos fazer aqui uma última observação e mais um exemplo. Tá? Esse exemplo aqui porque eu vou utilizar o comentário que eu vou fazer aqui nessa observação. Essa observação eu trago duas informações importantes. Não podemos deixar de lembrar dessas duas informações, tá, gente? A primeira informação nos diz o seguinte, ó. Se essa função vetorial aqui, se ela define uma transformação linear, ok? Então, quando nós tomarmos o vetor nulo de V e aplicar t nesse vetor, então t aplicado ao vetor nulo de V, ele vai ser levado no vetor nulo de W. Tá? Ou seja, t de 0 igual a 0. Agora nós devemos começar a fazer aqui algumas considerações com relação a essa notação. Esse 0 aqui corresponde ao vetor nulo de V e esse 0 aqui corresponde ao vetor nulo de W. E o que nós temos visto aqui acima é o seguinte: toda transformação linear
leva o vetor nulo desse espaço no vetor nulo desse espaço. É o que significa essa igualdade. E mostrar isso, gente, é muito simples. Eu fiz aqui, ó. Vamos lá. T aplicado ao vetor nulo de V. Tá? Essa primeira igualdade, que foi que eu escrevi, ó. T aplicado a 0 vezes V. Esse zero aqui, gente, já é o zero número real. Aqui eu já estou vendo aqui um número escalar. Tá? Então tem várias... nós estamos usando vários zeros aqui, mas representando coisas diferentes. Então esse primeiro zero aqui é o vetor nulo de V. Mas esse zero aqui já é um número real zero. Então eu estou trocando o vetor nulo, certo? Por quem? Por zero real vezes um vetor V qualquer desse espaço vetorial. E a gente sabe que se a gente pega um vetor V qualquer e multiplica por zero, vai dar o vetor nulo. Então, por isso que eu escrevi essa igualdade. Agora, como tem uma transformação linear, e aqui é o zero escalar, eu posso colocar o zero aqui para fora, utilizando a segunda condição da definição de transformação linear. E aí eu escrevo isso. Ok? Então aqui eu tenho T de V, que é um vetor em W, mas eu tenho aqui o número real zero multiplicando esse vetor de W. Portanto, esse produto aqui, né, por escalar, nós vamos obter esse zero que representa o vetor nulo de W. Então, gente, olha, toda essa expressãozinha aqui, ó, esse zero aqui representa o vetor nulo de V, esses dois zeros aqui representam o número real zero, tá? E esse zero aqui representa o vetor nulo de W. Então, essa desigualdade aqui mostra exatamente o que nós escrevemos aqui. Em resumo, toda transformação linear leva o vetor nulo de V no vetor nulo de W, se essa transformação linear é definida de V em W. Ok? Agora, uma coisa importante que deve ser ressaltada aqui é o seguinte: a recíproca desse resultado é falsa. Ou seja, se t de 0 é igual a 0, eu não posso dizer, tá? Não posso afirmar que a função vetorial t é uma transformação linear. Isso aí já é falso. Tá ok? Nós vamos mostrar isso aqui, gente, um exemplo. A gente já até fez um exemplo nessa nossa aula de hoje, para mostrar isso, que foi exatamente o exemplo 2. Olha só, se nós usarmos a função vetorial que foi definida aqui no exemplo 2, está aqui, ó. No exemplo 2, a função vetorial é essa, e ela está sendo definida por meio dessa regra aqui. T de xy é igual a módulo de x. Então é fácil, né? Nós vemos ali, pela definição, T de 0, 0 vai ser igual a módulo de 0, que é 0. Então vejam que, ó, o T aplicado ao vetor nulo de R2 foi levado no vetor nulo da reta, que aqui é o número real 0. Mas a gente viu no exemplo 2 que aquela função vetorial não era uma transformação linear. Então, esse aqui é um exemplo, gente, esse exemplo 2 é um exemplo de que a recíproca desse resultado é falsa. Ou seja, T de 0 ser igual a 0, isso não significa dizer que T, né, é uma transformação linear. Tá? Nós não podemos afirmar isso. O que nós podemos afirmar apenas é que se T é uma transformação linear, então T leva o vetor nulo, né, de V no vetor nulo de W, onde V é o domínio de T e W é o contradomínio de T. Ok? Em outras palavras, essa condição aqui é uma condição necessária para que uma função vetorial seja uma transformação linear. Mas essa condição ela não é uma condição suficiente. Ok? Então esse resultado aqui é importante por quê? Porque muitas vezes quando a gente quer avaliar se uma função vetorial ela é uma transformação linear, eu posso começar verificando se ocorre essa igualdade. Se eu for fazer essa conta e chegar à conclusão que ela não ocorre, então eu já posso concluir de imediato que a função vetorial t não será uma transformação linear. Por quê? Porque nós devemos ter essa condição aqui, ó, né, que é uma condição necessária para que a função vetorial seja uma transformação linear. Ok? Agora, se ao fazer a conta e nós chegarmos à conclusão que vale a igualdade, então nós não podemos afirmar nada acerca da função vetorial, se ela é ou não transformação linear. Portanto, essa condição aqui é uma condição necessária para uma função vetorial ser uma transformação linear, mas ela não é uma condição suficiente. Ok? E aqui nós mostramos um exemplo para ilustrar exatamente que ela não é uma condição suficiente. Mostramos aqui, ó, que t de 0 foi no 0, onde esse 0 aqui é o vetor nulo de R2, e aqui é o zero real, né, lá do exemplo 2, mas
mesmo t de 0, 0 sendo levado no zero, né, nós chegamos à conclusão que o t lá era, devido à definição, né, não era uma transformação linear, era apenas uma função vetorial, tá ok? E esse exemplo 4, gente, eu estou colocando ele aqui apenas para a gente reforçar como é que a gente usa, por exemplo, essa primeira afirmação aqui, né, da observação 2. Então vamos lá, então vamos considerar aqui, ó, essa função vetorial. E nessa função vetorial, olha, o domínio é o R2 e o contradomínio é o espaço vetorial das matrizes 2 por 2. E essa função vetorial está sendo definida por meio dessa regra. Aí ele pergunta, essa função vetorial é uma transformação linear? Bom, um caminho seria nós tentarmos verificar aquelas condições I e 2I lá da definição de transformação linear. Mas eu não vou fazer isso aqui, eu vou usar inicialmente essa observação, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor nulo aqui desse espaço vetorial, vou aplicar T a esse vetor nulo e vou verificar se a imagem do vetor nulo por essa T dá o vetor nulo desse espaço. Se der, então eu não posso concluir nada acerca dessa função vetorial e aí só me resta utilizar a definição de transformação linear para concluir algo a respeito de se essa função vetorial é ou não transformação linear. Agora, se ao pegar o vetor nulo aqui de R2 e ao aplicar o T nesse vetor nulo, se nós chegarmos aqui a um vetor que não é o vetor nulo de M22, então, de acordo com o que nós vimos aqui na observação 2, a gente já pode concluir que essa função vetorial ela não é uma transformação linear. E é o que nós vamos fazer aqui. Então, vamos calcular, ó, então, o vetor nulo de R2, né, que é o vetor 0, 0, vamos calcular o T de 0, 0. Então, ao substituir x igual a 0 e y igual a 0 aqui, nesta regra que define essa função vetorial, né, e fazendo a conta, nós vamos chegar nessa matriz 2 por 2. E essa matriz, obviamente, ela não é a matriz identicamente nula. Então, qual é a conclusão nossa aqui? Que essa função vetorial, ela pega o vetor nulo desse espaço, mas leva num vetor aqui que não é o vetor nulo. Então, por conta da observação 2, nós podemos concluir de imediato que essa função vetorial ela não é uma transformação linear. Tá ok, gente? Então, esse exemplo 4 aqui foi colocado apenas para nós ilustrarmos como é que na prática a gente usa esse resultado. Relembrando, se nós temos uma transformação linear definida num espaço vetorial V e tomando valores num espaço vetorial W, por ela ser linear, então necessariamente ela leva o vetor nulo de V no vetor nulo de W. Tá ok, gente? E a gente pode usar muitas vezes isso para testar. Na verdade, a gente usa para testar e chegar à conclusão que a função vetorial ela não é uma transformação linear. Tá ok, gente? Então aqui nós encerramos essa aula. No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.